O governo Trump anunciou algo insano: um acordo de cooperação nuclear de 30 anos com a Arábia Saudita. A tecnologia mais valiosa que os Estados Unidos têm a oferecer vai parar nas mãos deles. 24 horas depois desse anúncio, o presidente Trump também anuncia uma condição. Os sauditas podem fechar o acordo, mas só se aderirem formalmente aos acordos de Abraão e normalizarem relações com Israel. Esse é o problema. A Arábia Saudita passou o último ano abandonando publicamente exatamente isso. Eles têm criticado os Emirados Árabes Unidos por normalizarem relações com Israel. Eles têm se aproximado do Irã. Eles têm dito a todos que nenhum acordo nuclear vale a pena se for para comprometer a Palestina. Então por quê? Trump condicionaria a oferta mais valiosa a algo que a Arábia Saudita já rejeitou? Bem, isso não faz sentido a menos que haja outra coisa acontecendo, algo maior. Hoje, vamos analisar o que acabou de acontecer, porque isso pode, na verdade, ser genial, o que isso indica sobre a relevância dos INCUA no Oriente Médio, sem que soldados americanos realmente precisem lutar na próxima guerra. Este é o Meet Your Occasion, na JNS TV. Vamos ao ponto. Então, nos últimos meses, ficou claro para o mundo o quanto o Oriente Médio é importante para a segurança econômica. E com isso, começou uma corrida para ganhar a simpatia dos principais atores. A Arábia Saudita, que era muito influente na região, de repente ficou extremamente importante. Quem desenvolver o programa nuclear da Arábia Saudita influenciará o reino pelos próximos 100 anos, já que acordos de reatores envolvem fornecimento, manutenção, engenharia, treinamento e regulamentação. É uma relação garantida por um século, algo que os Estados Unidos realmente querem. Mas não são os únicos. Rússia e China também disputam esse papel. A Rússia constrói reatores no Egito e Turquia, enquanto empresas nucleares estatais chinesas estão construindo projetos em todo o Golfo. E se a Rússia chegar antes à Arábia Saudita? Moscou terá controle da Arábia Saudita e sua infraestrutura energética por 100 anos com engenheiros russos em instalações sauditas e supervisão russa de infraestrutura crítica. Influência russa sobre o reino, e todas sabemos o que isso implica. O mesmo serve para a China. Pequim mediou a reaproximação entre Irã e Arábia Saudita em 2023 e agora busca ser o novo mediador de segurança do Golfo. Para os Eproia, a questão vai além de a Arábia Saudita ter energia nuclear. Trata-se de quem moldará o futuro da Arábia Saudita, EUA, Rússia ou China, e por extensão, o Oriente Médio. E a chance de agir está se fechando rápido. Trump agiu agora porque era preciso. Por que a Arábia Saudita precisaria de tecnologia nuclear? Principalmente porque sua economia está colapsando. O Visão 2030, grande projeto para transformar a Arábia Saudita de estado petrolífero em economia moderna, está estagnado. No primeiro trimestre de 2026, houve déficit orçamentário de 34 bilhões de dólares. Os preços do petróleo não dão mais o conforto de antes. Eles precisam construir usinas de dessalinização, centros de dados e zonas industriais, que exigem energia, e a nuclear pode ajudar muito. Mas isso é só uma parte da questão econômica. O verdadeiro problema é o Irã, como sempre. Em 2022, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman deixou claro, e eu cito: "Se o Irã obtiver uma arma nuclear, nós também teremos." Ele destacava que, caso o Irã se arme, a Arábia Saudita fará o mesmo por necessidade no Oriente Médio. Claro, os EUADA trabalham contra isso. Não querem que o Irã tenha programa nuclear, mas como o processo não é fácil, não apostam só na guerra. A Arábia Saudita se sente cercada. Eles são cercados por grupos aliados do Irã, como os Houthis no Iêmen, lançando mísseis contra instalações petrolíferas sauditas, o Hezbollah no Líbano e milícias no Iraque, todos armados e financiados pelo Irã, e precisam de um dissuasor melhor. Antes dependiam do EUA, mas veem que isso não funciona. Não. Em 2023, eles tentaram o caminho da China. Pequim intermediou um acordo com o Irã para restaurar as relações diplomáticas. De repente, depois de décadas sendo inimigos mortais, eles estão apertando as mãos. A Arábia Saudita pensou, talvez isso acabe com o conflito. Talvez Pequim possa agora ser o novo mediador de segurança. Mas o que aconteceu? As armas do Irã seguiram chegando aos Houthis e os ataques a navios no Golfo continuaram. Pequim pode intermediar negociações de paz, mas não defender contra mísseis, compartilhar inteligência ou integrar defesas aéreas com alertas precoces. Assim, em 2025, a Arábia Saudita estará realmente em uma situação difícil. Eles precisam de tecnologia nuclear, defesa e parcerias econômicas, além de integrar redes globais de comércio. Não conseguem isso com o Irã ou China, ficando isolados e desesperados. Em abril de 2026, as coisas começam a mudar. Após operações militares dos Emaira e Israel contra o Irã, Teherã fez seu maior ataque direto à Arábia Saudita desde os mísseis Scud de Saddam Hussein em 1991. Mísseis iranianos atingem instalações petrolíferas sauditas, causando dezenas de bilhões de dólares em danos. E a resposta da Arábia Saudita? Publicamente quase não reagem, apenas fazem denúncias formais contra o Irã. Eles chamam o embaixador iraniano para uma reunião e evitam retaliação militar, o que é significativo.
Na manhã seguinte ao cessar-fogo, o ministro das Relações Exteriores do Irã ligou para líderes de 5 estados do Golfo. Só a Arábia Saudita atendeu a ligação. Apenas os sauditas atenderam. Eles fazem isso em apoio à Palestina e são contra Israel e as escaladas. Eles observam o que ocorre nos Emirados Árabes Unidos, cientes de que a inteligência israelense defende os Emirados e sistemas de defesa aérea americanos protegem instalações de petróleo sauditas. Eles sabem que a rede dos Acordos de Abraão pode funcionar e defendê-los em tempo real. A Arábia Saudita afirmou que não retaliará para proteger suas usinas de dessalinização, mas a realidade é outra. A Arábia Saudita sabe que precisa depender da rede israelo-americana à qual eles se opõem publicamente. A infraestrutura crítica deles é protegida pela parceria à qual se recusam a aderir. E Trump sabe disso. Prova de que a Arábia Saudita realmente precisa do que Israel e os Estados Unidos podem oferecer. Prova de que a parceria formal que a Arábia Saudita está evitando é exatamente do que vai depender a sobrevivência deles. Trump viu uma alavanca de pressão na situação. A Arábia Saudita afirma não querer trabalhar com Israel. A Arábia Saudita precisa cooperar com Israel pela economia, segurança e sobrevivência. Poderiam ser defendidos por um sistema ao qual não querem se juntar publicamente e recebem informações via intermediários americanos que poderiam vir direto de Israel. Eles estão isolados de rotas comerciais globais acessíveis pelos portos e corredores israelenses. A proposta de Trump é direta. Eu sei do que vocês realmente precisam, não apenas do que dizem querer publicamente. Reatores nucleares, sistemas integrados de segurança, parcerias econômicas e acesso à inteligência e tecnologia israelense, que hoje só tem via Washington. Tudo isso pode ser de vocês. O preço de entrada é se juntar formal e publicamente aos Acordos de Abraão e abrir um novo caminho para o Oriente Médio. Chega de fingimento. Vocês firmam uma parceria que já poderia ter trazido benefícios a tempo, beneficiando a todos nós. É uma jogada brilhante porque ele não está ameaçando o que eles querem. Ele está oferecendo o que eles realmente precisam e fazendo com que paguem por isso com sua política, além de ajudá-los a sair de um dilema. Eles não podem simplesmente entrar em um acordo com Israel. Os sauditas são quase totalmente contra isso, mas podem incluir isso como um compromisso para dar aos sauditas o que eles querem: estar seguros, protegidos e serem o jogador mais forte do Oriente Médio. O que Donald Trump está oferecendo? O Acordo 123 da Lei de Energia Atômica é um tratado em que os CNUA fornecem tecnologia nuclear, reatores e combustível. Em troca, a Arábia Saudita aceita não enriquecer urânio nem reprocessar plutônio em seu território. Veja por que isso é relevante. Enriquecer urânio é o processo técnico que separa isótopos de urânio. Você enriquece o urânio a níveis baixos, digamos de 3 a 5%, e assim você alimenta reatores. Agora você tem uma grande quantidade de energia, mas ainda não tem capacidade real para armas nucleares. Enriquecer urânio a 90% significa produzir armas nucleares. Só 5 países enriquecem urânio sem ter essas armas, pois dominar a tecnologia facilita transformá-la em armamento. Basta uma decisão. O acordo de Trump prevê estudo de 2 anos sobre viabilidade econômica de usina de enriquecimento na Arábia Saudita. Se viável, o país não pode enriquecer urânio sozinho por 10 anos. Mas há um detalhe: o acordo não obriga a Arábia Saudita a assinar o protocolo adicional, que dá aos inspetores poder de inspecionar qualquer local, a qualquer momento e sem aviso prévio. Sem esse protocolo, inspetores só acessam locais que a Arábia Saudita indicar, podendo ocultar instalações secretas. É nisso que apostam. Donald Trump aposta que o compromisso formal da Arábia Saudita com os Acordos de Abraão, ligando-os a Israel e aos ideais ocidentais, é mais valioso que as salvaguardas do enriquecimento. Como isso funcionaria? A Arábia Saudita aprendeu algo nos últimos meses que não quer admitir. Você não pode defender uma economia moderna contra mísseis e drones sozinha. Vai levar anos. Suas instalações de petróleo, suas usinas de dessalinização, seus portos, seus aeroportos, sua reputação, seus centros de dados que fazem parte da Visão 2030, todos esses agora são alvos permanentes se o Irã decidir atacá-los, e o Irã pode. Israel tem sistemas que funcionam. O sistema antibalístico Arrow para ameaças de longo alcance, Estilingue de Davi para ameaças de médio alcance, redes de radar e sistemas de alerta antecipado. Foram décadas de aperfeiçoamento contra a ameaça iraniana. Mas há um problema. Esses sistemas só ajudam a Arábia Saudita com coordenação direta, o que implica relacionamento e, consequentemente, normalização. E então existe a ameaça do Sul. Os Houthis, apoiados pelo Irã e armados com mísseis e drones iranianos, estão ameaçando o transporte marítimo pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Eles estão ameaçando a infraestrutura da Arábia Saudita ao longo do Mar Vermelho. Israel já começou a reconhecer a Somalilândia e a desenvolver redes de inteligência no Golfo, especificamente para lidar com a ameaça dos Houthis. A Arábia Saudita também está lutando contra os Houthis, mas de forma separada. Se normalizarem as relações, isso vira uma operação conjunta, com inteligência compartilhada e ataques coordenados, muito mais eficaz, beneficiando todos. E ainda há a questão econômica. A Arábia Saudita busca diversificar.
A visão 2030 deve criar uma economia menos dependente do petróleo, mas isso não é possível em isolamento. Você precisa de parcerias comerciais e integrar uma cadeia global de suprimentos. Os Acordos de Abraão criam esse corredor econômico. Existe também o Corredor Econômico Índia-Oriente Médio-Europa, o IMEC, que está parado porque a Arábia Saudita e Israel precisam cooperar para que ocorra. O IMEC permitiria transferir coisas daquela região para a Europa sem passar pelo Irã. E isso, como todos sabemos, seria muito significativo. Se houver paz, isso avança. A Arábia Saudita entra. Eles conseguem rotas comerciais diretas através de Israel para a Europa e a Ásia. Existem conexões reais de infraestrutura que os ligam à economia global. A proposta do governo Trump é basicamente: vocês precisam da tecnologia israelense para a defesa. Vocês precisam dos portos e da logística de Israel para o comércio. Vocês precisam da inteligência israelense para operações contra os Houthis. Vocês já se beneficiam disso informalmente. Por que não formalizar? Junte-se publicamente aos acordos de Abraão e, em troca, os IUs e UA oferecem acordo nuclear, segurança integrada, parceria econômica e tudo o que vocês realmente estão tentando construir. Apesar de parecer uma oferta incrível, há algo a notar. Dar a uma entidade islamista capacidades nucleares é um risco. A Arábia Saudita tem um histórico de abandonar compromissos quando é conveniente. Após as guerras de 2006 e 2024 com o Hezbollah, o Líbano prometeu desarmar a milícia no cessar-fogo, apoiado pela Arábia Saudita, que queria o Hezbollah enfraquecido. E o que ocorreu? O Líbano nunca desarmou o Hezbollah. Em vez disso, eles aproveitaram todas as concessões israelenses sobre território e forças. Eles deixaram o Hezbollah se rearmar. Além de serem volúveis com a situação política da Arábia Saudita e a economia em colapso, golpes de Estado são comuns no Oriente Médio. O futuro é incerto, e dar capacidades nucleares a quem pode se voltar contra você é arriscado. Por isso, os UAE exigem que os sauditas garantam compromisso com o modo de vida ocidental, que eles estarão aliados ao Ocidente e seus parceiros como Israel para que não possam simplesmente voltar atrás tão rápido. Há outras complicações. O príncipe herdeiro Bin Salman precisa de uma vitória interna, mas o povo dele está furioso por causa da Palestina. A solidariedade com os palestinos é real, as ameaças do Irã também são reais e o desespero econômico também é real. Então, será que isso seria possível? Bem, ele não pode simplesmente estalar os dedos e mudar a opinião pública. Se pressionar pela normalização rápido demais e de forma muito pública, sem a abordagem certa, ele pode causar instabilidade interna e parecer que está se vendendo para Israel enquanto seu país colapsa economicamente. Então, Trump teve que criar uma oferta tão boa que as pessoas pudessem justificá-la e que ele pudesse justificá-la para o seu povo. Não só como normalização com Israel, que ainda é algo tóxico, mas como preço de entrada para um acordo maior. Sim, estamos aderindo aos acordos de Abraão, recebendo reatores nucleares americanos, segurança integrada com sistemas de defesa avançados, acesso a corredores econômicos e um assento na nova ordem do Oriente Médio. E, em troca, protegemos nosso povo, economia e região das ameaças iranianas. Os EUARA ganham um forte aliado e ficam presos a um acordo. Mas o mais importante, não apoia os inimigos. É um movimento genial e forte, mas não garantido. Depende se o príncipe herdeiro estará disposto a enfrentar a luta política interna, sem garantia de que queira ou consiga vencer caso tente. E, claro, ainda há o Congresso. De acordo com a Lei de Energia Atômica, esse acordo precisa passar por um período de revisão de 90 dias no Congresso. Durante esse tempo, os legisladores podem apresentar uma resolução conjunta de desaprovação para bloqueá-lo. Quais são as preocupações do Congresso? O Congresso se preocupa com 3 problemas principais: que o acordo não tem poder real de inspeção sem o protocolo adicional. A Arábia Saudita desistiu de normalizar relações com Israel e se tornou um parceiro nuclear não confiável, mudando de ideia. A tecnologia de enriquecimento é inerentemente de uso duplo, um caminho direto para a produção de armas nucleares. Essas preocupações podem unir republicanos e democratas para bloquear o acordo, mas se souberem dos benefícios ainda pode dar certo. Veja o que acompanhar nos próximos 90 dias e depois. Primeiro, a Arábia Saudita vai aderir oficialmente aos acordos de Abraão? Esse é o teste principal. Não basta eles darem indícios de normalização ou fazerem acordos discretos. Trump precisa de um anúncio público e formal de que a Arábia Saudita está disposta a fazer isso. E se o príncipe herdeiro MBS fizer esse anúncio, é provável que o Congresso aprove o acordo nuclear. E se ele hesitar, se ele disser que precisa de mais tempo ou tentar contornar isso na negociação, esse é o sinal de que talvez isso não aconteça tão facilmente. Número 2. O que o Congresso faz na prazo de revisão de 90 dias? Republicanos e democratas questionarão o protocolo adicional, a tecnologia de enriquecimento e a confiança na Arábia Saudita. O fato de não haver inspeção é obviamente problemático e não demonstra boa-fé. Se as audiências revelarem preocupações bipartidárias sérias, o Congresso pode bloquear isso. Preste atenção em quem está se manifestando e no que estão dizendo. Observe o número 3. Como muda a opinião pública saudita? Essa é a variável mais difícil de seguir.
Se a mídia estatal começar a justificar a normalização como questão de segurança contra o Irã, o príncipe herdeiro está preparando seu povo. Se a retórica seguir fortemente anti-Israel e ele se resguardar publicamente, é sinal de que não está pronto para enfrentar a luta política interna. E claro, número 4. A Arábia Saudita está negociando secretamente com Rússia ou China. Se empresas nucleares chinesas anunciarem projetos novos na Arábia Saudita ou surgir um acordo com a Rússia, isso mostra que os sauditas mantêm opções abertas, sugerindo influência menor do Trump e falta de compromisso total. E, na minha opinião, o principal é isso. Precisamos observar a resposta do Irã, número 5. O Irã acompanhará de perto. Se aumentarem ataques à Arábia Saudita ou aos Houthis para punir avanços rumo à normalização, isso na verdade reforça o argumento do Trump. Mais ameaça exige mais parceria com Israel. Mas se o Irã fizer concessões ou adotar diplomacia com a Arábia Saudita, eles tentam afastar o reino do acordo. Sabemos que o ataque de 7 de outubro visou impedir um acordo entre a Arábia Saudita e Israel. Eles não querem isso e têm medo. Esse medo pode motivá-los a agir, se acharem que é real. Outros fatores influenciam, como declarações públicas de Israel, que terá opiniões e exigirá condições rigorosas sobre o enriquecimento. Eles exigirão garantias claras de segurança da Arábia Saudita. Se autoridades israelenses criticarem publicamente o fato de o acordo ser fraco demais, isso pode indicar problemas nos acordos de Abraão. O principal foco agora é o próximo passo do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Fará declaração pública, visitará Washington ou discursará sobre cooperação regional contra ameaças iranianas? As ações dele nos próximos 30 dias mostrarão se a influência de Trump funciona ou se a Arábia Saudita prepara uma saída. Trump aposta em 3 pontos: que incentivos pesam mais que ideologia, o medo de perder apoio americano supera o da opinião pública. Ao oferecer o que o país precisa, não o que diz querer, ele toma decisões difíceis e se compromete. Ele aposta que reatores nucleares, segurança integrada, parceria econômica, acesso à tecnologia e derrotar o Irã bastam para pressionar o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman a travar a luta política em casa. Ele acredita que os acordos de Abraão funcionam, pois conectam potências regionais por tecnologia, inteligência e economia, promovendo união e compromisso duradouros. E ele pode estar certo. Potências regionais já mudaram de rumo antes. O Egito trocou a União Soviética pelos EUA. Os Emirados Árabes Unidos buscaram normalização apesar de décadas de sentimento anti-Israel. A Arábia Saudita pode seguir o mesmo caminho. Ou Trump pode estar errado. A Arábia Saudita pode fechar o acordo do reator e depois se reaproximar do Irã, enriquecendo o urânio em segredo e usando a tecnologia nuclear como pressão, não defesa. Eles podem se comprometer publicamente e manter suas opções em aberto assim que a atenção de Trump se voltar para outro lugar. Todas essas são possibilidades, e nós vamos observar isso com muito cuidado, porque isso pode ser a diferença entre o Oriente Médio caminhar para a paz ou se tornar ainda mais complicado. Os próximos 90 dias vão nos mostrar o que vai acontecer. Eu sou Aya Yerke e vejo vocês na próxima.